Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 17 de julho de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Histórias em Formato de Sanduíche. O texto que serve como base para o nosso estudo é um texto um pouco mais longo, que começa no capítulo 3 de Marcos, a partir do verso 20, e ele vai seguir até o final do capítulo, especificamente no versículo 33. Eu vou aqui tentar pensar alguns elementos para que você possa compreender essa expressão, histórias em formato de sanduíche. Vamos lá, o verso 20. Certo dia Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo ele e seus discípulos não tinham tempo para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Então os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, disseram: está possuído por Beelzebul, príncipe dos demônios. É dele que recebeu o poder para expulsar demônios. Então Jesus os chamou e respondeu com uma comparação. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Perguntou. Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesmo está desintegrada. E se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode manter-se de pé? Está acabado? Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear a sua casa. Eu lhe digo a verdade, todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmaram: está possuído por um espírito impuro. Então, a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair para fora para falar com eles. Havia multidões, pessoas sentadas ao redor, e alguém disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então olhou para aqueles que estavam à sua volta e disse: vejam, esses são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Bom, esse texto, ele é um texto que é considerado dentro de uma técnica utilizada por escritores da antiguidade como um texto com histórias em formato de sanduíche. Como é que isso funciona? Pense que você tem uma história principal, mas envolvendo essa história, ou seja, dividido em duas partes, porque a história começa, ela faz uma pausa, é introduzida uma outra história no meio, e então a primeira história acaba sendo aqui mencionada ou terminada, que é o que acontece aqui no texto. O texto começa falando a respeito da família de Jesus, que achava que ele estava fora de si. Na sequência, vem a história dos fariseus e saduceus e dos intérpretes da lei que estavam tentando de alguma forma desacreditar Jesus. E então vem a conclusão da primeira história da família de Jesus, que achavam que ele estava fora de si, e agora eles vão até Jesus para tentar fazer com que ele pare de desenvolver o seu ministério e de fazer o que estava fazendo. Essa é uma técnica usada por Marcos mais de uma vez aqui no seu evangelho. Nessa primeira técnica, nós encontramos aqui uma coisa muito interessante. O versículo 21, ele vai mencionar que a família de Jesus achava que ele estava fora de si. Agora, a parte do meio, que é os versículos 23 a 30, aonde se concentra o nosso estudo de hoje, eles vão mencionar os líderes religiosos, os mestres da lei. O texto vai dizer aqui especificamente que esses indivíduos, eles começaram a pregoar a ideia de que Jesus usava o poder do príncipe das trevas para poder fazer os seus milagres. E Jesus vai agora, de alguma forma, mostrar para eles, vai fazer uma comparação. Ele vai dizer: como é que pode um reino estar dividido dentro de si mesmo? Se o próprio Satanás expulsa Satanás, isso significa que o reino das trevas está dividido. E isso não é verdade.
O inimigo ele tem muitas atribuições, mas se tem uma coisa que não existe em relação a ele, é exatamente o fato de que eles são unidos num propósito: destruir, matar, fazer algum tipo ou usar todas as técnicas que estão à disposição do príncipe das trevas para tentar afastar as pessoas de Jesus, impedir que as pessoas sejam salvas. Então o que ele vai fazer? Ele vai de alguma forma tentar enredar as pessoas no pecado para tentar impedir que elas cheguem até Jesus ou que entendam a mensagem de Jesus. Mas ele vai usar aqui uma outra linguagem que é fantástica. O que ele vai dizer aqui é que Jesus Cristo ele vai, na sequência, mencionar que para poder entrar na casa de um homem forte, tem que ser alguém mais forte ainda. E quando esse indivíduo que é mais forte ainda entra dentro da casa desse indivíduo que já é forte, ele, antes de poder saquear a casa, ele tem que amarrar esse indivíduo, porque ele é forte, ele é poderoso. É claro que esse texto está falando especificamente a respeito de Satanás. Satanás é o homem forte. Mas o que Jesus está dizendo é que ele é mais forte ainda. Para poder resgatar as pessoas que foram presas, que foram de alguma forma enredadas por Satanás, o que é que Jesus tem que fazer? Jesus tem que amarrá-lo, que limitar o seu poder de atuação. E é exatamente isso que Cristo faz. Eu acho isso aqui uma coisa extraordinária, porque isso significa que não existe ninguém que tenha ido tão longe que não possa ser alcançado pela graça de Jesus. Não existe alguém que tenha sido tão abraçado ou amarrado pelas forças do mal que não possa, de alguma forma, ser liberto pelas forças do príncipe da luz. Cristo Jesus, ele libertou pessoas, e o que estava acontecendo aqui é que os líderes religiosos, apesar de terem a convicção de que Jesus possuía poder e de que o seu poder vinha do céu, por causa do ciúme que tinham de Jesus em relação à ascendência que ele tinha sobre o povo, eles começaram a tentar desacreditar Jesus. O Jesus agora vai olhar para essas pessoas e vai mencionar que todo pecado e toda blasfêmia pode ser perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmavam: está possuído de espírito impuro. Jesus entendia que aqueles homens, eles tinham o conhecimento de que ele tinha poder e que o seu poder vinha do céu. Eles tinham conhecimento de que Cristo Jesus, no mínimo, mesmo que eles ainda não tivessem chegado à convicção de que ele era Deus, mas no mínimo eles tinham que entender que Jesus Cristo tinha um poder que vinha do céu. No mínimo, como outras pessoas da sua época entendiam que ele era um profeta. Esse conhecimento a respeito de Jesus foi evoluindo no decorrer do seu ministério, e quando Cristo Jesus ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, então muitos desses acabaram por aceitá-lo como Messias, como foi inclusive o caso de Nicodemos, que é mencionado no Evangelho de João. Ele tentou de alguma forma fugir daquilo que era a convicção de que Jesus era o Messias, mas depois da ressurreição de Jesus, ele se identificou com Cristo, mesmo quando Cristo morreu. Foi ele que, e juntamente com José de Arimateia, que foram até Pilatos para poder pedir o seu corpo para poder enterrar. Veja, esses indivíduos, esses escribas e fariseus que aqui estavam, Jesus estava dizendo que eles estavam lutando contra o próprio Espírito Santo. Eles tinham a convicção de que o que Cristo estava dizendo estava certo, de que o que ele estava fazendo provinha de Deus, mas ainda assim, no seu coração, rejeitavam e tentavam agir contra. É por isso que quando olhamos aqui para o texto bíblico, nós entendemos duas coisas. Primeiro, Cristo Jesus tem poder e autoridade sobre as forças do mal. Segundo, Cristo Jesus, ele tem trabalhado de forma intensa para poder conseguir resgatar pessoas do príncipe das trevas. Ele não tem o poder de manter alguém preso nas suas garras. Mas ainda há uma terceira lição que a gente pode tirar do texto. É perigoso lutar contra a convicção
quando nós entendemos que Deus nos está chamando com um propósito, com um objetivo, quando Deus nos dá indicações, indícios de que algo é verdade, que precisamos tomar posturas a respeito disso. Lutar contra isso pode nos levar, pouco a pouco, a cometer o pecado imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é imperdoável não porque o Espírito Santo perca o seu poder para nos convencer do pecado, mas porque nós vamos nos afastando de forma gradual e intensa do Espírito Santo de Deus até chegar a um ponto em que ele continua falando, mas nós estamos tão longe que já não podemos mais ouvir a sua voz. E se não ouvimos mais a voz dele, então não podemos mais ser salvos. Foi isso que aconteceu com a geração de Jesus. Muitos dos líderes religiosos, depois de algum tempo, até chegaram a aceitar a Jesus. O livro de Atos vai mencionar que, inclusive, muitos sacerdotes obedeciam à fé e estavam se entregando a Cristo Jesus. Mas a grande maioria acabou se endurecendo no pecado e se tornaram os principais perseguidores de Cristo Jesus. Por isso, devemos estar atentos quando o Espírito Santo chamar ao nosso coração. Eu quero terminar minhas considerações hoje falando para você, meu querido amigo, meu querido irmão, que talvez está estudando comigo, mas que talvez se afastou do caminho de Jesus. Tem sentido o Senhor chamando de volta, mas não teve a força necessária para tomar uma postura e decidir voltar para Deus. Não lute contra o Espírito Santo, é perigoso fazer isso. Talvez, pouco a pouco, a tua consciência vai começar a ficar cauterizada e você vai deixar de ouvir a voz do Espírito Santo, então não brinque com isso. Se Ele o está chamando hoje de volta, tome a decisão e volte agora para Jesus. Amanhã nós vamos aprofundar ainda mais nessa temática e o nosso tema será Histórias em Formato de Sanduíche, parte 2. Antes disso, entretanto, eu quero orar com você. Obrigado, Pai, por Tua palavra, por sabermos que o Senhor nos ama e que todo o poder e autoridade foram dadas a Jesus e que o inimigo não tem poder para manter alguém em suas garras, mas que Cristo Jesus é o Todo-Poderoso e que Ele amarra o inimigo, limita suas atuações e então resgata aqueles que foram sequestrados por Ele. Abençoe a vida desses meus amigos e irmãos que, quem sabe, estão orando comigo, estão pensando num filho, numa filha, num pai, numa mãe, num amigo, num familiar que se afastou dos seus caminhos e que está preso nas garras do inimigo. Te pedimos, Pai, que pelo poder de Jesus, o Senhor amarre as forças do inimigo e que resgate essas pessoas. Nos colocamos em Tuas mãos no nome de Cristo. Amém. Eu estudo a lição e você?